A morte de uma criança de 9 anos por descarga elétrica em uma praça na cidade de Alagoa Grande e a prisão injusta do pai continuam repercutindo no município. O pai da criança chegou a ser detido sob suspeita de abuso sexual antes mesmo da conclusão dos exames periciais. Isso porque, durante o exame no corpo da menina, a médica suspeitou que ela poderia ter sido estuprada. Ao vivo, eu venho agora mais uma vez com Rafael Gonçalves, que vai trazer atualizações e mais detalhes deste caso que, com certeza, Rafa, chamou a atenção de toda a Paraíba. Boa noite, querido. Exatamente, Jomar, um caso extremamente delicado, carregado de muita dor para essa família aqui do município de Alagoa Grande. Essa tragédia aconteceu no dia 8 de novembro, foi no último sábado. Estamos aqui na praça onde tudo aconteceu, nessa praça que fica na Rua da Glória. Outras crianças brincavam juntamente com a Isabela, de apenas 9 anos de idade. Era a primeira vez da menina aqui, brincando com os primos e outras crianças no local. Mas, infelizmente, ao chegar nesse ponto aqui, onde fica um chafariz da cidade, a Isabela tocou nesse portão, Jomar. Quando ela tocou aqui, a menina recebeu uma grande descarga elétrica, possivelmente vinda aqui desse poste, que estaria, transmitindo essa energia elétrica para cá. No local da tragédia, muitas flores, homenagens e um sentimento de luto que comove a comunidade aqui da região. Um local também marcado, por possível negligência. Isso porque, conversando com a população aqui, havia já a denúncia realizada por eles de que, possivelmente, toda essa extensão aqui de ferro, da cerca, possivelmente estaria com sinais, de que estaria recebendo descarga elétrica, de que estaria dando choque. Aqui uma família em estado de profunda tristeza. O pai, que além de perder a filha, sofreu uma outra injustiça, um duro golpe no dia, aqui conosco, ele que está se recuperando ainda. O Luciano. Aqui também Dona Denise, mãe, e a Emily, irmã da menina Isabela. Aqui, Jomar, tem um desfecho nessa história que impressiona. O pai, que no dia viu a filha, desfalecida já aqui, foi, levado para a delegacia para prestar depoimento em Guarabira e, chegando lá, recebeu voz de prisão. O motivo? Denunciado, possivelmente ali, numa situação de análise clínica evidente, que a médica teve do hospital municipal, para onde a criança foi levada, de que teria sinais de abusos na criança. E ele foi o primeiro suspeito imputado, para essa situação. Foi com ele que a polícia encontrou, ali a possibilidade de ser o possível autor desse crime, que depois não foi confirmado em exames. Mas quem vai explicar melhor para a gente essa história, primeiramente sobre a dor de ter vivido 4 dias preso, sem ter contato com a família no enterro da filha, nem muito menos no velório, muito brevemente, é o Luciano. Luciano, na medida do possível, desejo a você boa noite. Boa noite. Queria que você, primeiramente, começasse pelo fim dessa história. Como foi a sua vivência, 4 dias preso, diante da morte da sua filha? Cara, foi a pior tragédia da minha vida. Primeiro, eu recebi uma notícia que minha filha veio a óbito. Essa foi a pior notícia da minha vida. Chegando, conduzido para a delegacia. Outra pior notícia da minha vida é que me acusaram de um crime que eu não tinha cometido e fui preso em flagrante. Mesmo eu querendo provar minha inocência, momento nenhum deram espaço. Você está preso, você está acusado. No laudo dizia que isso e aquilo de mim. E o pior suspeito era eu, um pai inocente que jamais faria uma coisa dessa com a própria filha. Foi uma sofrência para mim. Outra, pior tristeza do mundo, eu não poder enterrar minha filha. Chegar num velório, algemado do jeito que eu cheguei, uma humilhação daquela, por 5 minutos, se despedir da minha filha, um beijo
dando um beijo de despedida da minha filha, abraçando meus familiares que estavam me dando naquele momento força, e Deus a todo momento também me dando força. E tá aí, eu provei minha inocência e vou continuar provando. E a justiça seja feita pelo pai de família. E outra, eu quero deixar um recado, que o crime que eles cometeram comigo, que ele não cometa com nenhum pai de família, porque o que eu passei, não quero que nenhum pai de família passe por o que eu passei esses 4 dias na cadeia. O que é que se passava na sua mente dentro daquela cela, sabendo que uma filha estava morta, prestes a ser enterrada e sua família totalmente desamparada? Cara, passou tanta coisa na minha cabeça que chegou um ponto de eu tirar minha própria vida. Eu chegar a esse ponto porque eu estava pagando uma coisa que eu não tinha cometido, um crime nenhum que eu tinha cometido. Nem sequer me deram defesa a me provar a minha inocência, mas Deus é justo, Deus estava sempre comigo ali, provei minha inocência e vou continuando com justiça, que a justiça seja feita. Como foi a situação em si? Você recebeu a informação de que sua filha estava morta, aliás, de que sua filha tinha sido eletrocutada e seguiu para o hospital municipal. Chegando no hospital municipal, foi levado para a delegacia, foi isso? Isso. Foi. Chegando no hospital lá, a médica pediu para nós ficar em aguardo, porque a gente queria uma notícia da nossa filha. Ele, em momento nenhum, teve uma compaixão sequer com nós. Em momento nenhum. Aí, tanta gente esperar, ela senta aí que a gente vai conversar com vocês. Do nada chega o Conselho Tutelar, chega a Polícia Militar, e a gente foi conduzido para a delegacia de Guarabira. Chegando lá, pelo laudo que teve da médica, eu fui o suspeito, principal suspeito do crime, que ele estava insinuando uma coisa que não tinha nada a ver. Fui nesse delito lá do laudo, que eles colocaram, me deram voz de prisão e foi aonde eu fiquei preso esses 4 dias. Vou conversar aqui com Denise. A mãe sente tudo isso de uma maneira mais profunda. A gente aqui não contesta isso. Dona Denise, a senhora viu sua filha pela última vez no sábado. Como foi seu último contato com ela? Ela pediu para vir brincar aqui, não foi isso? Sim, boa noite. Meu último dia com ela foi feliz. A gente almoçou, ela brincou com os primos, nós estávamos com visita dos nossos irmãos em casa. No finalzinho da tarde ela falou: mãe, eu quero um picolé. Eu comprei o picolé para os 3. Não deu tempo nem ela chupar o picolé, não. Ela pediu: mãe, eu posso brincar ali na praça? A minha filha não brincava aqui. Eu não deixava, porque por movimento e tudo mais. Mas nesse dia eu deixei vai, Bela, só um pouco. Só deu 5 minutos. Se passou 5 minutos, foi muito. Do outro primo dela voltar, gritando: Bela tá sofrendo um choque. Bela tá sofrendo um choque. E eu voltei, vim correndo pra cá. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, ela já estava... Eu não sei nem te explicar. Tipo, sem sinal nenhum. Eu comecei a gritar, peguei ela no colo, do jeito que ela estava. Passou um rapaz de moto aqui. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, me leva para o hospital, porque a minha filha está morrendo. E ele me pegou prontamente, me levou para o hospital. Eu saí gritando: sai da frente, gente, a minha filha está passando mal. E cheguei no hospital gritando: a minha filha sofreu uma descarga elétrica, ela sofreu uma descarga elétrica. E correram, eu coloquei a minha filha lá numa cama, num lugar, e me tiraram de lá de dentro, me deixaram esperando em outro lugar. Dali a gente ficou lá esperando, e era um entra e sai, ninguém falava nada. Vou pedir licença aqui, dona Denise, para a gente enfatizar o que foi que a senhora me disse, que ouviu da médica que estava de plantão no local. A senhora chega no hospital, atenção, Paraíba, atenção, Jomar. O depoimento que essa mãe vai dar agora é muito contundente, é muito delicado. Essa mãe ouviu, ela me contou aqui antes da nossa entrada ao vivo, o que ouviu dessa médica que estava de plantão no local, né, no momento em que chegou com a filha nos braços. Dona Denise, fique
à vontade para contar o seu relato. O que foi que a senhora ouviu? Eu estava muito nervosa, óbvio, chorando muito. E de repente ela passou, depois de um tempo, ela passou e falou assim: olha aqui, sente. Sente porque você sabe que a sua filha não sofreu uma descarga elétrica. E eu falei assim, eu acho que ela está pensando que eu matei a minha filha. E ficou, entrou para lá, entrou para cá. Depois disso aí é que foi vir todo mundo, chegou a polícia, chegou todo mundo e já caíram em cima da gente. Conforme ele foi conduzido, nós dois fomos conduzidos, né, para a delegacia. Eu não sei o que eu faria da minha vida se eu tivesse ficado também naquele lugar sem poder enterrar minha filha. Eu não sei se eu teria a mesma força que eu estou tendo aqui agora. Mas eu sei que Deus estava conosco todo o tempo, que Deus estava com ele. Porque eu senti a dor dele. Eu estava sofrendo por ela. Eu acabei de perder minha filha, então como que eu não ia sofrer? Mas ele estava preso, sozinho, sem a família e sem poder enterrar a filha dele. E eu me sentindo sozinha, porque naquele momento em que a minha filha estava ali sendo velada, se não fosse o apoio da população, se fosse o apoio dos familiares, eu estava só, porque meu esposo estava sendo acusado. Aqui é a Emily, irmã da Isabela. Emily, era uma parceira sua, Isabela? Já está sentindo muita saudade? Já. Ela era minha companheira de todas as horas. Em todos os lugares que eu ia, ela ia atrás de mim. E é isso. Difícil. Ok. A gente vai falar aqui agora com o Dr. Diego, que está aqui conosco, para trazer, né, juridicamente, qual vai ser a atuação, né, do senhor nesse caso. Há duas situações. Uma morte de uma criança, causada possivelmente pela negligência de reparos no equipamento público, e tem também essa situação vivida pelo pai. De que maneira a defesa está atuando nesse caso? Inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos os que compõem o Sistema Correio e, sobretudo, Rafael, agradecer o espaço de fala para que possamos tratar aqui num fato tão lastimável que resultou num erro gravíssimo e perverso contra Luciano e sua família. Estive juntamente com a doutora Daniele Cunha aqui de Alagoa Grande, à frente dessa situação de flagrância, e lá, né, diante com total ausência de materialidade baseada tão somente e exclusivamente numa visão superficial de uma profissional da medicina, sem uma análise técnica profunda, a autoridade policial entendeu por prendê-lo, em que pese a nossa insistência em demonstrar que ali não estava seguindo o rito de uma prisão em flagrante, e ainda mais pelo fato de que se ainda houvesse abuso, a gente tendo demonstrado que havia uma situação de choque elétrico, que é natural que haja a prejudicialidade dos tecidos, mas ninguém imputava essa prática a ele, o comportamento da filha dele não indicava isso, nem muito menos o dele. Então, assim, ao nosso sentir, houve uma culpa grave aí, sobretudo pelas nuances que gravitam em torno desse fato. Ele tinha perdido a sua filha e lá foi taxado de estuprador, estava o tempo todo ao lado dele, e realmente essa confissão que ele disse que tentou se matar, né, eu dando forças a ele, mas graças a Deus esse laudo chegou e o que era de esperar, que ele não praticou esse fato, se consolidou e automaticamente fizemos uma revogação de prisão preventiva e graças a Deus restituímos a liberdade dele. Estamos aqui para restituir a dignidade que lhe foi tirada, tanto em razão da morte da filha, como pela imperícia, a falta de profissionalismo, me perdoe, a autoridade policial que resultou nisso. Muito obrigado, doutor. Aqui a gente vê agora uma família em estado completamente de desamparo, né, na medida do possível, sendo aqui acudida por essa população. A nota enviada pela Prefeitura de Alagoa Grande ainda há pouco, né, foi mandada aqui pela nossa produção, e eu vou ler aqui um trecho do que diz essa nota, né? Inicialmente a nota fala sobre atendimento, sobre o processo de 40 minutos de tentativa, né, de reanimação da menina, e tem um trecho, né, que fala que, considerando que a criança chegou à unidade já sem vida e diante do relato dos pais sobre possível choque elétrico, a médica seguiu rigorosamente o protocolo legal e ético, acionando as autoridades competentes para a remoção e
e os procedimentos periciais necessários. A nota diz que nenhuma informação de caráter clínico ou pessoal foi repassada a terceiros, em estrita observância à lei que rege essa norma do Conselho Federal de Medicina quanto ao sigilo profissional. Ainda no fim dessa nota, diz que os pais foram devidamente informados sobre a necessidade de encaminhamento ao Instituto de Medicina Legal e os desdobramentos da ocorrência foram, do suposto crime, autoria e medidas coercitivas, são da competência foram tomados pela Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e não por esta Casa de Saúde. A nota diz que reafirma o compromisso com a ética e a transparência e a legalidade dos atendimentos, seguindo rigorosamente os protocolos técnicos e as normativas do Conselho Federal de Medicina. Nós também buscamos uma resposta da Polícia Civil por meio da assessoria de imprensa que se restringiu a dizer que o laudo cadavérico do IPC de fato não constatou lesão sexual, todavia um exame sexológico foi solicitado e o resultado ainda não saiu. Por esse entendimento, a prisão foi representada pela autoridade policial. Esses são os posicionamentos, dos órgãos envolvidos até então relacionados a esse caso, que é realmente beira ao absurdo, se não um completo absurdo, diante do que aconteceu, Jomar? Eu volto com você. Meu querido Rafael Gonçalves, concordo com você em grau, gênero e número. Primeiro, transmitir ao Luciano, a Denise e a Emily, pai, mãe e irmã aí da Isabela, o meu apoio incondicional, já que eles foram vítimas, primeiro, principalmente, da morte da pequena Isabela, vítima aí de uma descarga elétrica, e depois do absurdo praticado, apesar da nota, eu vou me basear única e exclusivamente na fala da dona Denise. Única e exclusivamente na fala da dona Denise, que foi que ela trouxe para a audiência do Cidade Alerta Paraíba, que essa médica chegou para ela apontando: vocês sabem que a sua filha não morreu de choque elétrico, de maneira incisiva, de maneira contundente, já ali, com uma definição do que teria acontecido. E o que ficou demonstrado é que nada disso aconteceu. Ou seja, uma análise preliminar de alguém, concordo também com o advogado, de uma médica que não era perita aí em exame cadavérico, apesar de ser formada em medicina, mas ela fez ali uma análise preliminar completamente equivocada, e apontou um crime que efetivamente não aconteceu. Um crime sexual do qual a menina teria morrido em função dessa violência sexual, e não foi isso que aconteceu. Ou seja, o advogado falou muito bem, não tinha nenhum tipo de comportamento ali diferente da Isabela, o que normalmente acontece em crianças vítimas de abuso sexual. Não havia nenhum tipo de indício contra o pai da Isabela, o senhor Luciano, que ainda teve ali o desprazer de ir à delegacia, achando que ia prestar alguma informação sobre a morte da sua filha, que morreu efetivamente eletrocutada, e lá recebeu voz de prisão. Foi ao velório da filha, olha só que coisa horrível, beira aí o absurdo, algemado, olha só que constrangimento. E não teve ali, o direito de se despedir pela última vez da sua filha, lá no momento do sepultamento. Ou seja, uma série encadeada de absurdos que com certeza trouxe aí danos irreparáveis a essa família, não apenas ao senhor Luciano, que foi aí a principal vítima de todos esses erros ali encadeados, mas também a dona Denise, salvo engano, Emily, que é a irmã da Isabela, todos aí sofrendo com essa série de absurdos a partir de uma observação equivocada de uma profissional de medicina que foi feita lá no hospital onde a Isabela foi levada. Por isso é preciso ter muito cuidado, minha gente, no momento de apontar culpados, de maneira aí antecipada, principalmente em casos aí de suspeitas de crimes sexuais. Não é o primeiro caso de pessoas inocentes que são presas
e lá na frente é visto que nada aconteceu. Mas com o pai é de um absurdo imperdoável.